Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Empresarial 1, comigo, professor Luiz Adriano, pelo campus de Diamantino, da nossa Universidade do Estado de Mato Grosso, a nossa Unemate. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento comigo aqui, onde é um prazer para mim poder estar com vocês e ministrar essa disciplina que eu tanto gosto. Bom, a nossa aula de hoje seria uma aula síncrona, ou seja, uma aula onde nós faríamos uma webconferência, né, em momento síncrono. Todavia, em virtude de alguns problemas com o nosso sistema, o SIGA-A, né, algumas inconsistências, não foi possível nós nos encontrarmos, né? O que foi uma pena, porque, de fato, eu estava ansioso para vê-los, ainda que por vídeo. Esse período de distanciamento social dificultou bastante, né, o nosso acesso pessoal com o aluno, e isso é tão importante, porque, na minha opinião, isso gera muito mais relacionamento produtivo entre o professor e o aluno, né? Desperta, gera mais interesse, nós podemos influenciar de forma mais positiva, né, os nossos alunos, falando face a face, e para mim, sem sombra de dúvida, o contato humano é um dos elementos indispensáveis, né, muito importantes aí para o processo de formação de conhecimento. Todavia, estamos aqui, né, na chuva para nos molharmos, e o que temos de melhor para hoje é a nossa gravação. Então, eu estou disponibilizando essa aula que seria síncrona, para que vocês possam, assim como eu já encaminhei o material em PDF, e assim como eu já encaminhei esses slides para os senhores, para que vocês possam me ouvir falando sobre o assunto, e assim possam assimilar ainda mais o conteúdo, tá bom? Bom, relembrando aí o que já foi dito na aula passada, né, nós estamos falando de direito empresarial, uma ementa de 60 horas aí, né, uma ementa bastante longa, de um semestre aí completo, né, 6 meses para ministrar, e que nós temos que aprender aí o mínimo, o básico do mínimo necessário em 4 semanas, né, em virtude da pandemia, do processo seletivo da Unemate. Então está tudo muito resumido, né? Tudo muito sintetizado. Vocês vão ter que ter bastante desejo, vontade e busca, né, para realizar pesquisas particulares e pessoais aí, com base nas setas que eu, como professor, estou apontando aqui para vocês, né? Eu não posso pegar vocês pela mão nesse momento e levar por todo o caminho. Eu só vou poder direcionar mesmo, né, as setas, e vocês se aprofundarem mais. Semestre que vem, com a graça de Deus, nós teremos um semestre um pouco mais longo, Direito Empresarial 2 e processo... não, Direito Empresarial 2, 1 e 2, né? E vocês vão poder ver com um pouco mais de tempo, tá bom? Bom, pulando aí esse momento inicial, né? Eu quero, então, adentrar no conteúdo que nós vamos ver hoje propriamente, tá bom? Vamos lá, então. A disciplina é Direito Empresarial 1, e hoje nós vamos ver a nossa segunda aula, tá? Serão apenas 4 aulas aí. Nessa aula, nós vamos abordar o segundo tópico da nossa ementa, e vamos começar aí pela figura do empresário e também pela capacidade de empresariar, né? Empresário e ainda essa capacidade de empresariar. Bom, em relação ao conceito de empresário, já peço vênia para os senhores aí, e escusas, né, porque faltou o acentinho na palavra a do empresário, depois a gente corrige. Bom, mas um conceito, diversos doutrinadores apresentam muitos conceitos sobre a figura do empresário. Todos eles possuem o mesmo cerne, né, a mesma espinha dorsal. Todavia, com algumas aparências, né, com algumas palavras diferenciadas, tá? Então, segundo Coelho, empresário, esse conceito de empresário está definido em lei, como a gente já vai ver, segundo o que determina o nosso Código Civil Brasileiro, no artigo 966. Todavia, ele refere-se a um profissional que exerce uma atividade econômica organizada, né, para a produção ou circulação de bens e serviços. Esse é a definição prevista no nosso Código Civil, né? E Coelho destaca aí, né, nessa definição, as noções de profissionalismo, as noções de atividade econômica, organizada e produção de bens e serviços, tá? Esse é o primeiro conceito de empresário. Então, empresário é o profissional que exerce essa atividade, uma atividade econômica, né, organizada para a produção, né, ou para a circulação de bens e de serviços, tá?
O nosso Código Civil prevê lá no artigo 966, e aí eu peço aos senhores que, por gentileza, né, abram seus códigos para não se esquecerem, né, nem como manuseia o código. Na igreja, a gente costuma fazer isso com a Bíblia, né? Às vezes o pastor, ou o padre, ou o pregador pede lá um livro, né? Abacuque, Sofonias. Meu Deus, esse livro existe? Onde que está? A gente não sabe manusear, né? Pegar o papel e abrir. Então, para isso é importante, assim somos nós, operadores do direito, com os códigos, né? Às vezes a gente não tem muita intimidade com o código, por isso é importante que você pegue o seu código e que você abra aí no 966 para você ler o que está escrito, tá? O 966 traz a figura do empresário, né, que é uma figura que é assemelhada, né, associada à antiga figura do comerciante, que nós vimos lá na história, na evolução histórica do direito empresarial, tá? Então, é essa pessoa que exerce essa atividade. O 966 diz assim, ó, considera-se empresário quem exerce profissionalmente, tá? Um ponto. Atividade econômica, outro ponto. Organizada, outro ponto. Para produção, outro ponto. Ou para circulação, outro ponto, de bens e serviços. Então, é como se nós estivéssemos fazendo uma análise aí, não sei se você se lembra, né, das suas aulas de análise sintática, lá na sexta e sétima série, oitava série, mais ou menos, em língua portuguesa, onde você fazia a divisão da oração, né, da frase, para identificar o sujeito, para identificar o verbo, o tempo, né, para saber se era um objeto direto, objeto indireto, né, que se era verbo nominal, se era pronome, o que que era. Assim, a gente pode compreender também esse conceito, né, esmiuçando ele, fragmentando em partes, para a gente poder entender melhor, tá? Só uma ressalva, o próprio código ele já exclui da figura do empresário quem exerce uma profissão, né, uma atividade, uma profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, né? A não ser que esta profissão constitua o elemento da empresa. Por exemplo, você escreve, você é um escritor, você não é um empresário, você é um escritor. Porém, se você abre uma editora, né, que vai publicar livros, aí a escrita é um dos elementos, né, dessa empresa. Os textos, aí sim, porque você tem uma empresa, né, de impressão, de edição e de publicação, você aí é um empresário, tá bom? Bom, requisitos extraídos do artigo 966, esse esmiuçar aí que a gente falou agora há pouco, né, fazendo aí uma comparação com a análise sintática, tá? Primeira coisa, exercício de uma atividade. Considera-se como empresário quem exerce uma atividade, tá? Essa atividade exercida, né, nesse sentido, pelo empresário, a doutrina denomina ou classifica como a empresa. A empresa é a atividade do empresário, né? A empresa é o que ele faz, é a atividade do empresário, tá? Então, primeira coisa, tem que ter o exercício de uma atividade, no caso aí, uma empresa. Essa atividade tem que ser reiterada, sempre, tem que ter constância e tem que ter continuidade. Não se considera empresário quem, por exemplo, produziu bolos e vendeu assim de forma aleatória. Não é um empresário, simplesmente vendeu um bolo. Ah, você faz um bolo tão gostoso, vende um para mim? Não, não faz. Vende um para mim. Beleza, eu vendi aquilo. Agora, eu começo a fazer bolo para vender, para vender e para vender. Eu mantenho a minha produção de bolos para vender. Eu estou me tornando um empresário. Aí, né, a gente vai ver mais adiante as classificações de empresa. Se você é um MEI, o que eu vou ser? Se você é um empresário individual, o que eu vou ser? Tá? Mas essa atividade tem que ser reiterada, tá? E a empresa é o objeto do direito empresarial, né? A atividade que é exercida, tá bom? Essa atividade tem que ter uma finalidade econômica, não é uma atividade filantrópica, não é uma atividade beneficente, é uma atividade que objetiva o lucro. E aí a gente tem a figura do animus lucrandi. Lembra lá do direito penal? O animus necandi,
né, o ânimo de fazer o mal, de promover o mal, de fazer alguma coisa, né, de atentar contra o outro, né? Aqui nós temos o ânimos lucrandi, que é o desejo, a vontade de lucrar, tá? Então, essa atividade tem que ser uma atividade criadora de riqueza, que tem por objeto, né, por objetivo lucrar, tá bom? Outra característica, essa atividade tem que ser organizada, tá? Não é uma atividade solta, é uma atividade organizada. Se eu simplesmente fiz lá um bolo e vendi, ou se eu tenho aqui um livro e eu passei ele para frente, eu vendi, eu não sou um empresário que vende livros, uma empresa de vender livros. Eu sou simplesmente uma pessoa física que vendeu um produto. Mas, se essa atividade minha é reiterada, objetiva ou lucro, e ela é organizada, nós temos algumas características, né, que contemplam a figura do empresário, tá bom? Quais são essas organizações? A doutrina aponta essas organizações alinhadas com alguns fatores. Quais são esses fatores? Primeira coisa, capital. Tem que ter capital, né? A atividade, ela tem que ser organizada de maneira que haja um capital, de maneira que haja trabalho reiterado, permanente, né, em razão da natureza dessa atividade que vai ser desenvolvida, e, por fim, de forma ainda mais moderna, né, o direito empresarial moderno, apresenta ainda o aspecto organizacional tecnológico. Hoje, as empresas precisam de uma organização tecnológica. A gente vai ver daqui a pouco, lá na frente, né, a figura aí a figura do contador. Né? Hoje em dia, a assinatura é digital, meio tecnológico. Né? As notas são eletrônicas, é meio tecnológico. A propaganda, o marketing é tecnológico. Né? Hoje nós vivemos o mar internautico. Né? Vocês viram lá no histórico do direito empresarial, passando ali do mar, né, do mar comercial, da evolução do direito empresarial pela evolução do comércio marítimo, e hoje nós estamos aqui nesse mar internautico, ou seja, na utilização da internet como principal via de escoamento, né, das atividades empresariais. E aí a gente chega, né, até os dias mais modernos, até a contemporaneidade, nas empresas que se manifestam de forma mais atuais que nós temos hoje, né, que são as manifestações aí como eu já disse, das startups, né, das fintechs, das empresas que utilizam a due diligence, o e-commerce, enfim, todas essas manifestações do direito empresarial, né, utilizando aí essa organização tecnológica, tá? A outra característica, né, da figura do empresário é a finalidade de produção ou troca de bens e serviços destinados ao mercado. Esse aqui é o elemento objetivo, é o que vai fazer, né, o que é que vai ser produzido. O artigo 972 do Código Civil, ele assenta, né, ele diz que trata-se aí de uma capacidade de qualificação. É uma capacidade que não está relacionada à capacidade civil, mas de qualificação. Essa empresa tem que produzir alguma coisa que é destinada para o mercado, seja um bem ou um serviço. Tem que ter essa qualificação de produção, tá bom? Bom, essas são as características relacionadas, então, né, à figura do empresário e ao conceito que é abordado, que é trazido e colocado pelo nosso Código Civil, tá? Tá, e aí, qual que é o impedimento que existe para que eu seja um empresário? Todo mundo pode ser um empresário? Há algum impedimento? Há muitos impedimentos, né? E nós vamos ver esses aí, então. Para começar, né, o primeiro impedimento que existe é o impedimento civil, a capacidade civil. Ora, se alguém não possui capacidade civil, ela está impedida de praticar atividade empresarial. Ainda que ela herde, né, por exemplo, uma empresa, ela vai ter que ser representada. Alguém vai atuar por ela, né? Alguém vai agir em seu nome. Então, a capacidade civil, prevista no nosso Código Civil, em todas as suas manifestações, ela é, sim, um requisito de impedimento, né, para o desenvolvimento da atividade empresarial, tá? O outro impedimento é a condenação em crimes financeiros. Havendo condenação da parte em crimes financeiros, conforme prevê o artigo 1011, né, do Código Civil, no parágrafo 1º, todos aqueles crimes que estão mencionados ali, há impedimento, então, para que essa pessoa constitua uma empresa ou desenvolva uma atividade empresarial regulamentada.
né? Nada impede, como acontece aí, que ela desenvolva essa atividade na clandestinidade, mas de forma regulamentada, ela está proibida, tá? Outra questão de impedimento é a profissão ou a função que a pessoa exerce. Quando ela exerce uma profissão ou uma função que é incompatível com o exercício, né, empresarial, ela está impedida, tá? E aí nós vamos ver alguns desses impedimentos aí, tá? Outra questão de impedimento é a prática de um ilícito que a natureza e a gravidade dele retire a possibilidade de exercer empresa. Aí a gente se assemelha lá com dois, né, que é a condenação de algum daqueles crimes previstos no Código Civil, no artigo 1011, parágrafo 1º, tá bom? E outra característica de impedimento é a natureza e importância estratégica da atividade a ser empreendida, que impõe que o acesso a ela seja proibido para alguns. Por exemplo, eu não sou médico, né, ou eu não tenho nenhuma característica, nenhum conhecimento que me outorgue direito a criar uma empresa destinada à prestação de serviços médicos. Ou eu não tenho conhecimento daquele assunto, eu não posso atuar naquela área. Há tipos determinados de atividade empresarial que são destinados a grupos específicos, né? Então, não adianta, porque exige, né, que aquela pessoa tenha, né, esse conhecimento, dada a natureza da atividade empresarial, tá? Há ainda alguns impedimentos que já estão previstos ali na nossa lei, está previsto no nosso Código Civil, e essas previsões elas se desdobram aí dentro do Código Civil, em várias manifestações de artigos, né, e que nós vamos ver aqui de forma bastante resumida, tá? Impedimento em razão da incompatibilidade de interesse. Começamos aí pelos servidores públicos, né? Se o servidor público atua na administração pública direta, por exemplo, ele não pode exercer empresa que vá celebrar contrato com a administração pública direta, porque há um conflito de interesse, né? Ele pode se beneficiar desse serviço, né? Ele pode se beneficiar da sua posição para alcançar lucro aí, né? Para poder, em detrimento ao outro, ferindo aí a livre concorrência, né? Conforme a gente viu lá dentro dos princípios do direito empresarial, tá? Outro impedimento, né? Os magistrados, né? Vossas excelências, né? Os juízes estão impedidos, né? De exercerem atividade empresarial, impedidos por lei, tá? Os membros do Ministério Público, outros, isso não impede que eles sejam acionistas, por exemplo, que eles sejam sócios, né? Mas eles estão impedidos de exercerem por si atividade empresarial, né? O promotor quer criar uma loja em Arenápolis, é a loja do promotor. Ele não pode, por quê? Quem quer um favor da promotoria pode ir lá comprar dele, celebrar um contrato. Isso fere a lisura, né, do desempenho da sua atividade, tá? Os militares da ativa, a mesma situação, também estão impedidos, tá? Os incapazes, dentro daquilo que eu já falei da incapacidade civil, né, a incapacidade intelectual, a incapacidade fruto de doença, enfim, né, as crianças estão impedidas também, tá? Os que cometeram os crimes do artigo 1011, que eu já falei, e também os devedores do INSS estão impedidos. Né? Por fim, ainda, os falidos não reabilitados, aí a gente tem o processo de falência para impedir, em última ratio, que a empresa encerre as suas atividades, né? Mas, havendo falência e não existindo reabilitação desses empresários, eles estão impedidos de desenvolver nova atividade empresarial regulamentada. Aí, gente, acontece aquilo que a gente sempre vê, né? Dentro de uma família, vai passando de galho em galho. Sai do pai, passa para a mãe, passa para o nome de um filho, passa para o nome do outro filho, passa para o sobrinho, passa para o vô, né? Vai sujando o nome de todo mundo, de repente, dependendo da situação, tá? É isso que acontece. Como forma de burlar esse impedimento aí dos falidos não reabilitados, tá? Os estrangeiros em determinados tipos de empresas não podem desenvolver essa atividade econômica e ainda também os leiloeiros, esses também não podem, tá? Bom, a empresa e o nome empresarial, tá? Então, nós falamos do empresário e falamos, né, que o serviço, né, que o bem ali, que o serviço é a empresa, né? Essa atividade empresarial exercida pelo empresário é a empresa.
Então, o nome empresarial que vai ser utilizado nessa empresa tem algumas variantes que devem ser consideradas, tá? Esse nome empresarial, ele integra o conceito do estabelecimento, né? E isso representa o conjunto patrimonial da empresa. Nós sabemos aí, por exemplo, que existem nomes empresariais, né, ou marcas empresariais que valem bilhões. A exemplo, o Royal, esqueci o nome agora, Royal alguma coisa, que é o selo real britânico. Né? Tudo que vai aquele selo real, na Inglaterra tem uma regra, né, uma lei, em que aquelas empresas que fornecem produtos para a família real durante 20 anos e que nunca tiveram nenhum problema nesse fornecimento, recebem o selo real de qualidade. Essas empresas que recebem esse selo real, agora você imagina, quanto não custa o chá da loja que a rainha compra, né, com selo real de qualidade. E isso agrega valores, então isso faz parte, né, dos bens intangíveis da empresa, tá? Assim como aqui nós temos inúmeras outras, né, Coca-Cola, Burger King, um monte de empresas aí, Apple, só o nome Microsoft, só o nome já representa alguns bilhões em ativos aí da empresa, tá? E segundo o nosso Código Civil, existem aí algumas variações em relação ao nome empresarial, tá? São duas. Existe a variação em relação à firma e em relação à denominação, tá? Esses nomes empresariais, então, se subdividem em dois tipos, firma e denominação. E dentro deles, as suas variações, que a gente vai ver na próxima aula, provavelmente, né? Que é aqueles nomes específicos. Companhia Limitada, Eireli, e aí, etc., né? Tá, em relação à firma, né, como primeiro ponto, só um minutinho. Em relação à firma como primeiro ponto, né, a firma individual ou coletiva, tá? O nome, né, empresarial da firma vai se formar pela utilização dos nomes pessoais dos empreendedores, tá? E ainda, né, vai ser acrescentado junto a esse nome, pode ser acrescentado uma designação mais precisa dessa atividade que é desenvolvida, tá? Em relação às suas pessoas e ao gênero, conforme prevê o artigo 1156 do Código Civil. Exemplos de nome empresarial com firma social. O meu nome é um exemplo, né? Luiz Adriano Pinheiro Santos. A empresa chama Luiz Adriano Pinheiro Santos. Né? Ou L. Adriano Pinheiro Santos. O nome pode ser abreviado, não precisa ser o nome completo. Ou LA Advocacia e Assessoria Jurídica, que é o meu caso aqui. Meu escritório se chama LA Advocacia e Assessoria Jurídica. Esse é um exemplo, né? No caso da firma, a utilização com o nome, né, dos empreendedores, né, descrevendo ainda, se possível, ou segundo opção aí da parte, de forma ainda mais detalhada a atividade que vai ser prestada naquela empresa, tá? Quanto à denominação, tá? A denominação, né, na denominação, ao invés do nome dos empreendedores, o que vai caracterizar essa empresa vai ser o objeto social ou a atividade que é desenvolvida. O foco aí não é o nome, o foco é o objeto ou a atividade que está sendo desenvolvida. Né? A previsão legal está lá no 1160 do Código Civil, tá? Então, a denominação ela é formada com palavras de uso comum ou vulgar, né, na língua nacional ou até mesmo na língua estrangeira, com expressões de fantasia ou com indicação de objeto e a sociedade, tá? Por exemplo, aí a gente tem aqueles nomes fantasia. Quando você pega o cartão de CNPJ, você vai ver lá, nome fantasia. Nesse caso, você está vendo especificamente o tipo de nome da empresa, denominação. Ela é denominada, por exemplo, Mickey Mouse não, porque é uma figura própria, né? Mas, por exemplo, mouse informática. Mouse é um nome em inglês, né? El Shaddai Livraria Cristã, né? É um exemplo. Tantos nomes que a gente tem, né? Outro dia eu estava vendo, não é Game of Thrones, é tipo dos Snow lá, dos Starks, né? A Távola dos Starks, que vende a cerveja mais gelada, com o inverno do norte, enfim. Né?
pode criar várias variações aí, utilizando palavras vulgares aí da língua, vulgar no sentido de público, que gerem conotação, né? Tem aqueles bares, saiu agora recentemente o trocadilho, né? Cabeleleira Leila, cabeleleira Leila. Daqui a pouco vai estar cheio de cabeleleira Leila aí pela rua como salão de beleza, né? E as pessoas usam bar do bigode, bar do prego, e aí vai, né? Enfim. Bom, a denominação é formada com palavras de uso comum, tá? E aí dentro disso nós temos a inclusão do tipo de empresa que está sendo desenvolvida, tá? Na sociedade limitada, por exemplo, vai ser seguida da palavra limitada. Por exemplo, Anjos da Estrada, Companhia Limitada, né, que vai falar, aí, por exemplo, de motos, né, vai ser seguida a palavra limitada. Quando a sociedade for uma sociedade limitada. Professor, o que é uma sociedade limitada? Calma que nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, caminhando um pouquinho mais adiante, na próxima aula, provavelmente, tá bom? No caso da sociedade anônima, o nome vai ser acompanhado da expressão companhia ou sociedade anônima, né, por extenso ou abreviada, né? Então, por exemplo, você vai falar assim, tô com a cabeça meio longe para lembrar dos exemplos, mas você vai falar, por exemplo, de uma empresa que vai usar aí um nome bem comum, Juliana Moda Paris, né, por exemplo, para falar que é uma roupa importada, sociedade limitada no caso, se for no caso da limitada, ou companhia, sociedade anônima, enfim, né, ou companhia Paris Perfumes, no caso de uma sociedade anônima, porque você pode usar companhia ou sociedade anônima, só que quando você vai colocar no final do nome a palavra companhia, tratando-se de uma sociedade anônima, a palavra companhia não pode vir no final do nome, ela tem que vir no começo. Companhia Paris Vestimentas, ou Paris Vestimenta Sociedade Anônima, é um exemplo. No caso aí da sociedade comanditas por ações, ela deve ser seguida da expressão comandita por ação. Cadê? Perdi aqui onde eu estava. Não, comandita por ação, isso mesmo. Então, o nome e a expressão comandita por ação. Esse nome aí, no caso, é só para expressar o nome que você quer dar, gente. Eu, por exemplo, vou criar uma livraria para mim aqui em Herenápolis, né? É um projeto meu, estou pedindo a Deus dinheiro para criar, mas quero criar uma livraria, né? Uma empresa, e já tem um nome, não vou falar, né? Porque a concorrência pode ver, mas desse nome, certamente vai ser um nome que represente algo para mim. Não vai ser meu nome eu botei no meu escritório, porque aí eu quero que se assimilem comigo. Agora a empresa não, porque vai que eu vendo, né? Então, meu interesse é não ligar a mim. Para sociedades enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte, inclusive quando o enquadramento se der, com a Constituição é facultada a inclusão do objeto da sociedade. Então, se você quiser, nessas empresas de pequeno porte, colocar o objeto, né, que está sendo prestado, ou, por exemplo, reparação de computadores, dentro do próprio nome também pode, né? E ocorrendo o desenquadramento da sociedade da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, é obrigatória a inclusão do objeto da sociedade empresária no nome empresarial, né? E aí isso vai ser arquivado através de uma alteração contratual. Pode parecer que isso não tem muita importância, mas faz parte, né, dos nomes da empresa, tá? Bom, por fim, algumas obrigações do profissional empresário. O que ele tem que se atentar, né, para poder cuidar no desempenho das suas atividades empresariais? Basicamente, 3 coisas, né? Tem o dever de arquivar todos os seus atos constitutivos na junta comercial, tem o dever de escriturar os livros empresariais e obrigatórios, e tem o dever ainda de levantar periodicamente o balanço patrimonial e de resultado econômico da empresa. O empresário, gente, não é a pessoa que vai colocar a mão na massa mesmo.
O empresário, isso é aqui na empresa de pequeno porte, na MEI, né, no individual, que ele mesmo é o seu funcionário, ele mesmo desenvolve a ação. Nas empresas grandes, os empresários não trabalham dessa forma, né? Eles têm os seus prepostos ou os seus representantes, né? Eles têm os seus CEOs, por exemplo. Você acha que Bill Gates vai sentar para poder cuidar da folha de pagamento do pessoal dele? Ou ele vai cuidar, né? Ele vai só querer saber os resultados, ele vai gerenciar, ele vai estar por fora ali sabendo como está a sua empresa. Mas quem coloca a mão na massa como um todo é outras esferas de representação, né, desse empresário. Aí a empresa é gerida, aí nós estamos falando de outra coisa. Nós temos aqui a figura do empresário e a figura da empresa, né, do objeto de trabalho desse empresário. E aí a gente vem para a teoria da empresa, saindo ali da teoria, né, dos atos especificamente, né? Lembra que com a criação do código do Codice Civile, né, que é o Código Civil italiano, foi possível começar-se a pensar na liberação ou na divisão, na separação do objeto, né, que é a empresa, da pessoa do empresário. Porque até então, né, com os atos de comércio, né, com a teoria dos atos de comércio e tudo mais, não era assim que se pensava, né? Pensava-se como um todo. A partir desse momento, né, depois do Código Civil e aqui no Brasil, né, para nós, com o nosso código comercial, a gente pôde começar a pensar sobre, embaixo, né, sob influência italiana, pudemos começar a pensar na separação, né? Na autonomia das figuras que representam essa relação, né, e desenvolvimento da atividade empresarial. Tá? Então, o dever, né, do empresário, dentre outras questões, o seu principal dever é justamente esse, né? O arquivamento desses atos na junta comercial, a escrituração dos livros e empresariais obrigatórios e ainda levantamento periódico do balanço patrimonial. E aí, dentro disso, a gente tem figuras acessórias, né? Por exemplo, o contador, que vai ser indispensável para o desenvolvimento da atividade econômica empresarial, né? O administrador, que vai estar ali também trabalhando nesse sentido, e dentre tantos outros ramos de formação que vão a depender do porte dessa empresa, desenvolver uma atividade acessória. Tá?